Então, esse estudo das quartas-feiras, hoje 16/12, estudo do Evangelho. Hoje ainda nós estamos usando o livro do Hamed, e o estudo, quem quiser que tem, é a arte da aceitação. Eu vou partilhar o ecrã e nós vamos conversar, né? Vamos refletir sobre essa arte da aceitação. Porque ele faz esse estudo do capítulo 5, item 13, que fala sobre ainda do capítulo dos motivos de resignação. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Onde é que está o CA? Melhorei aqui. Eu acho que deve ter alguém com o microfone aberto, porque pode, se tiver, pode dar microfonia, tá? Então, vamos lá. Vamos começar conversando sobre essa arte da aceitação. E esse livro é muito bom, gente. Nossa, mãe do céu, é um espetáculo de livro. A arte da aceitação, renovando atitudes, capítulo 29. Ele começa da seguinte forma. Do item 13, ele tira esse capítulo, o Espírito Hamed, e diz assim: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta, ele aure nisso uma calma e uma resignação. Esse item 13, tá, que está no capítulo, no Motivos de Resignação, ele é muito rico mesmo. E Kardec fala sobre ele, e é só o pedacinho, praticamente quase o pedaço inicial, tá? Ele nos traz exatamente a entender essa resignação. E nada melhor do tempo que estamos vivendo agora para nós refletirmos sobre isso, sobre a questão da resignação. E aí o Hamed, ele começa com o seguinte: aceitar nossa realidade tal qual representa um ato benéfico em nossa vida. A aceitação traz paz e lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. E aí eu começo com as minhas perguntinhas aos universitários, né, sempre. Ana Constantino, aceitar nossa realidade tal qual ele diz que representa um ato benéfico em nossa vida. Como você vê isso daí, Ana? Essa aceitação da realidade como ela tem que ser. Como que a Ana percebe isso? Primeiro que aceitar a realidade é um conflito muito grande interior que a gente tem, né? Que às vezes a gente quer ignorar para sofrer menos. Uhum. Acho que todas as pessoas às vezes fazem essa jogada, né? De não querer encarar a realidade, porque exige muita responsabilidade, exige conhecimento, aceitação, entendimento, né? Exige muita coisa para você aceitar e procurar não entrar em pânico, né? Uhum. Isso aí. E a procura de ajuda, né? E aceitar, porque também tem a questão também do orgulho, né? Que você vai ter que romper esse sentimento, né? Aceitar ajuda, pedir ajuda,
também trabalha com os sentimentos do orgulho. Isso aí, isso mesmo. Né? No primeiro momento, né, a gente se sente assim muito fragilizada e a gente se sente o único sofredor da Terra, né? E não é por aí. Então a gente tem que começar a raciocinar, né, ver o que a gente pode tirar de bom dessa situação. E claro que a gente tem aqueles momentos, né, de fragilidade, de medo, de angústia, né? E muitos já estão, nós já estamos cansados já dessa angústia, desse medo, né? E querendo logo que termina essa angústia, esse sofrimento, mas para encarar a realidade exige muito da gente, exige sabedoria, raciocínio, razão, né? Não pode colocar só o sentimento em cima disso. Eu penso assim, e procuro agir dessa maneira, né? Tá, encarar, tá certo, assumir, né, a realidade, não querer fugir, ignorar, fingir que não está acontecendo, porque está. É a realidade. Eu sou um pouco realista. Às vezes as pessoas às vezes pensam que eu sou pessimista, mas não é. Eu sou realista. Não, Sou você muito está realista. certa. Está certa. É aceitar, como diz, tal qual é, representa um ato benéfico em nossa vida. Porque ignorar não vai resolver nada. Eu não posso ignorar que está acontecendo uma situação que, como você colocou, está nos angustiando a muitos, né? Outros negam que não está acontecendo, e eu acredito que seja um sofrimento muito grande uma pessoa negar que não está acontecendo. Está sim, mas ao mesmo tempo a gente vai ver no que ele vai falar o que a gente pode tirar dessa situação toda, né? Mas as suas colocações foram ótimas, excelentes mesmo, é isso aí. Se a gente continuar ignorando, o que vai acontecer? A gente vai continuar sendo infantil, entendeu? A gente não quer crescer. Isso, né? Isso mesmo. Então, a gente tem que encarar a realidade. E também ouvir, prestar atenção nas novidades, nas notícias, né, no caso, e ver se tem lógica, né? Para poder aceitar, acreditar, né? Correr atrás. Isso aí. É isso aí. Ideina, ele diz aqui assim: aceitação traz paz e lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. Aceitação traz paz. Como a Ideína vê essa questão da aceitação também? Né? A Ana se colocou dentro da aceitação da realidade, mas aqui o espírito Hamed diz que quando a gente tem essa aceitação, traz uma paz e uma lucidez mental. Como você vê isso? Eu acredito que aceitar algo é você compreender que realmente você está dentro daquele problema. Porque a maioria das vezes a gente acha que nós nunca somos merecedores daquilo. A gente sempre acha que o que está acontecendo é um equívoco. Com a gente, com o outro, não. Então, quando a gente passa a aceitar o que está acontecendo, eu acho que é quando a gente já está ficando maduro, quando a gente começa a compreender muitas coisas que nós aprendemos, quando nós aprendemos a ouvir muitas coisas que nos é dito, porque, na verdade, também a gente não gosta muito de ouvir, né? A gente acha que sempre sabe. E aceitação, para mim, é você só deve aceitar alguma coisa quando você realmente acredita que aquilo é o certo. E para você ter a certeza que aquilo é o certo, é uma dificuldade muito grande, porque a gente sempre tem a discórdia dentro de nós mesmos, o que é certo e o que não é certo. Às vezes eu acho que eu sou meio complicada, sabe?
Não, imagina. Por que complicada? Porque às vezes a gente tem a certeza, entre aspas, de uma coisa, e ao mesmo tempo a gente entra em conflito com relação àquilo. Natural, normal. Aí, quando você entra em conflito com relação àquilo, você começa a fazer tantas indagações que você se pergunta o porquê. E essa pergunta do porquê, se você realmente perguntar o porquê e for buscar a resposta, aí eu acredito que a gente se esclareça e consiga se reerguer, né? Consiga compreender, consegue entender, né? Isso aí, isso aí. Você me fez lembrar até que hoje eu estava fazendo um estudo de um livro que eu tenho aqui, que é atribuído uma frase a Nietzsche, que ele diz aqui, assim, aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. O livro é muito interessante, né? Eu estou lendo esse livro, sempre esqueço o nome do livro. É memória, né? Então, é isso aí. Realmente, essa aceitação, muitas vezes, a gente vai se questionar, mas por que comigo? Mas por que eu? E a gente também tem que fazer aquela pergunta, né, que Divaldo sempre coloca, por que não eu? Né? E realmente é muito complicado. Realmente, essa aceitação, né, como você colocou, né, é você parar e ficar questionando muitas coisas. E isso é natural, não é a aceitação pela aceitação. A Hamed diz, ela traz paz e lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal da partida, né? Então, a gente tem essa visualização desse ponto principal, por que tudo isso está acontecendo, para que tudo isso está acontecendo. Há um propósito. Há um propósito, né? Então, o importante é isso, é a gente não esquecer, né, que há um propósito para tudo isso que está acontecendo. Mas eu vou conseguir lembrar o nome do livro. Peraí, está aqui. Mudando para Melhor, de Cauã Mascarenhas. É um livro muito, muito interessante, né? Bem, aí ele continua, Hamed, nos colocando. Alguém gostaria de fazer alguma colocação desse primeiro parágrafo, dessa primeira estrofe, parágrafo? Alguém que gostaria de falar mais alguma coisa sobre essa questão da aceitação? Eu gostaria de falar, porque essa questão, quando ele fala, aceitar a nossa realidade tal qual é, a gente tem, como é gratidão por todo esse conhecimento que é muito pequeno ainda sobre a espiritualidade, nós sendo espíritos e sabendo que estamos aqui por um propósito, e se nós não provocamos determinadas coisas, por exemplo, aí me veio, porque eu gosto muito de um exemplo palpável para a gente poder colocar em cima essas questões teóricas. Né? Por exemplo, aí eu fiquei pensando, se na minha vida eu tenho 3 filhos, se um dos filhos viesse com alguma complicação neurológica ou alguma deficiência, alguma coisa assim. Né? Nem sei qual é o nome que se dá agora, tem umas nomenclaturas aí, mas, ou seja, com necessidades especiais. Aí eu fico pensando, eu provoquei essa situação? Vamos ver, eu provoquei? Não provoquei. Então, se isso veio para mim, é porque, de alguma forma, eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Tanto a criança, no caso desse exemplo, quanto eu, quanto a família, todo mundo tem que aprender. Então, eu acho que é isso que ele fala, que é benéfico para a nossa vida, porque eu não posso fazer de conta que, por exemplo, nesse caso, essa criança não existe. Como antigamente se fazia, escondiam-se essas crianças, a gente sabe disso. Hoje em dia, olha que avanço aí, gente. Lucidez mesmo, isso é um avanço da humanidade. A aceitação, inserir essas crianças
na sociedade, nas escolas, e aí tem umas leis loucas aí que estão aparecendo, mas repara como é que a humanidade está evoluindo nessa questão da lucidez mental e sabendo visualizar esse ponto principal da partida. Eu acho que essa aceitação, por exemplo, aí tem várias situações, vamos dizer assim, algum acidente que tenha acontecido, eu provoquei esse acidente, mesmo provocado, eu tenho que lidar com isso. É meu, faz parte. Então, essa paz é você entender que aquilo faz parte da minha vida hoje. Né? E aí a gente vê tantas questões aí na família, perdas, né? Separações, filhos com problemas. Gente, não dá para a gente achar que nós estamos numa vida única. É ou não é? É verdade, isso é. A gente está num processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento, de reforma íntima, esse monte de nome aí que a gente sabe, tem a ver com aquilo que a gente veio fazer aqui. Com certeza. A gente não está de férias, a gente está a trabalho. É isso, só queria falar isso aí, que me veio não. Não, mas foi bom, porque você me fez lembrar uma frase que e hoje eu acabei lendo sobre isso mesmo, né? Que é um dito assim: bateu e doeu, leva que é teu. Então, é isso, é verdade. Bateu e doeu, leva que é teu, porque é nosso. Né? Seja as dificuldades, seja os desafios, seja as dores, seja filho problema, seja vizinho problema, seja eu problema, né? Bateu e doeu, leva que é teu e vai cuidar, e vai tratar disso daí, né? Deixa eu falar uma coisinha também, Fala, antes de mudar a nossa... essa semana nós estamos vivendo a família, né? Aquele meu irmão, o primogênito, né, dos homens, na verdade ele teve um AVC, está paralisado, né? Já voltou para casa, está sendo cuidado pela esposa, né, pela minha cunhada. E eu assim, sou muito apegada. Nós somos em 8 irmãos. Um já desencarnou, Vitor Hugo, há 20 e tantos anos, e ficaram os outros, né? Mais 4 irmãos e 3 mulheres, né? Então, assim, para mim, eu estou trabalhando bastante a minha cabeça. Eu acho que a doutrina, assim, é uma bênção, né? O que nós já carregamos, o que nós já sabemos, como é importante na hora da dor, como esclarece, como consola, né? Tira a gente da ignorância, dos pensamentos, principalmente. Eu já consigo dormir e imaginar. Os primeiros dias eu ficava assim, meia para baixo mesmo, inclusive de noite, na hora de dormir. Eu dizia, ai, meu irmão, ele não está podendo ficar em pé, ele não está... Um homem assim, ativo, trabalhador, cuida de todos. Onde ele mora, é uma quinta lá em Bariê, que todos os filhos, noras e netos, todos moram ali, que é um espaço enorme que ele comprou há muito tempo, e foi assim, fazendo a casinha de cada um. Então, assim, ele arrima da família mesmo as netas e tudo casada, mas ele sempre foi assim, aquele guardião, né? A palavra mais ou menos isso, cuida daqui. E agora é ele que está precisando. Então, para mim, isso aí tá me consolando bastante, da oportunidade de todos esses que estão em volta dele fazer a diferença, né? E eu tenho visto que eles estão fazendo. Até esses dias ele não tinha nem a cadeira de roda. O dia que ele foi para casa era no colo, né? Tira, bota no carro, bota no hospital. E aí agora ele já está com a cadeira, já conseguimos um fisioterapeuta neurológico, né? Que tem que ser. Eles conseguiram. E eu estou assim, sabe? Eu estou me sentindo bem mais tranquila, entendeu? Mas a gente realmente, a resignação, né? Resignação com responsabilidade. Né? Com certeza. Não adianta ficar resignado e dizer, não, meu irmão vai ficar bem, não sei o quê. Eu tenho que entender, a gente tem que trabalhar isso na gente. E eu agradeço a Deus que eu já estou vendo com outros olhos e passando coisas boas para eles, né? Isso. A importância dessa hora da gente saber que aquilo pode não mudar, mas não vai ficar pior, né? Então, com certeza. É isso que eu tinha para falar, gente. A gente fica assim,
no coração da gente, né? Por mais que a gente... Mas a gente sempre fica pensando, poxa, não sei o quê. Não sei o quê, não. Nós sabemos da realidade, então não temos que pensar besteira, temos que pensar super positivo a respeito. Deus Isso. É Pai, né? E tudo o que as meninas falaram, há um propósito, você falou, né? Tudo tem um propósito, né? Um propósito. Tudo tem um propósito. Com toda certeza. Agora, por exemplo, no seu caso, seu irmão, a oportunidade da família agora está trabalhando em torno dele. Olha só, que oportunidade. Né? Isso tudo me há vem um muito na propósito cabeça. na nossa vida. Exatamente. Com toda certeza. Né? É isso aí, isso que eu tenho pensado. Que bom. Aí, na segunda estrofe, ele diz assim: só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos. Isto é, se nos imaginarmos outra pessoa vivendo em outro ambiente, não teremos um bom contato com o presente e, consequentemente, não depararemos com a realidade. Só nesse pedaço aqui tem um monte de coisa para a gente conversar. Né, Denise? Só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos. Como podemos admitir isso, administrar isso em nós mesmos? Como é que você vê isso? Primeiro, se conhecendo, né? Você precisa se conhecer. Para poder admitir que tem algo que precisa ser modificado, né? Como a Ana falou, assim, a gente ainda tem muito orgulho e esse orgulho não deixa a gente ver claramente isso, né? Nós mesmos, admitir. Às vezes a gente até vê, mas finge que não vê, como ela falou. O orgulho não deixa ver, porque não quer admitir que tem algo que precisa ser consertado. A gente sempre se acha perfeito, né? Verdade, né? E essa história da gente se imaginar outra pessoa põe você completamente fora da realidade. Você não vive o mundo que você está. Você fica na fantasia. Né? Imagina que não está ali, imagina que mora em outro lugar, então fica completamente fora da realidade. E como é que você vai se reconhecer em erro, né? Para modificar o que você não aceita, né? É isso mesmo, né? Aí você me fez lembrar a história da Alice no País das Maravilhas, quando ela está conversando com o gatinho, né? E ela pergunta para ele a estrada, né? Aonde dava a estrada, ou alguma coisa assim. E o gatinho pergunta para ela: para onde você quer ir? Ela falou: a qualquer lugar. Ele falou: mas se é para qualquer lugar, qualquer estrada serve, né? Quer dizer, se eu não pego isso e olho para mim e vejo claramente em mim, né, que eu preciso modificar aquilo que não eu preciso fazer algumas modificações em mim, algumas transformações, eu vou continuar alienada. E nós não viemos para estarmos alienados. Há uma realidade, a realidade do espírito. Isso daí a gente tem que ter a plena certeza, a realidade do espírito, que estou num corpo, numa personalidade, que preciso trabalhar isso dentro de mim. Né? Como ele diz aqui, se nos imaginarmos outra pessoa, como você falou, vivendo em outro ambiente, é como que você está alienado. Não, eu estou vivendo sim, eu estou vivendo no Rio de Janeiro, eu estou vivendo sim no Brasil, eu estou vivendo sim no planeta Terra, né? Eu estou vivendo sim problemas, sejam econômicos, de saúde, disso, daquilo, e não adianta. Né? Eu parar e pensar, eu queria estar numa ilha agora, debaixo do sol, e não sei o que, tal. Tudo bem, você tem o direito de pensar e imaginar isso, mas viver todo dia pensando e imaginando isso, para onde vai parar? Aonde vai chegar?
né? Como o Hamed coloca, né? Não depararemos com a realidade. E há uma realidade a ser deparada. Às vezes eu fico assim, preocupada quando eu vejo algumas coisas, tipo o negacionismo, né, da doença, algumas pessoas colocando assim, não, isso não é nada disso, não, isso é exagero. Caramba, aí a gente pensa assim, quem está vivendo isso, né? Que exagero é esse? Né? É algo para a gente parar e pensar. Fala, Denise. Você levantou a mãozinha. Outra coisa, se você não admite, se você não consegue ter a consciência de que você é espírito, você vai viver nesse mundo material completamente isolado do mundo espiritual. Você não está vivendo a sua realidade. A pessoa precisa tomar consciência de que ela é espírito, para poder compreender as coisas do espírito. Senão você fica ali preso na matéria o tempo todo. Com toda certeza. Você não consegue se desligar e fazer um movimento interior. Você não consegue olhar para dentro de si. Verdade. Porque você não está a par da realidade. Você não quer admitir a realidade. Eu não sei se eu vou falar alguma coisa se não é verdade, mas me parece que é o corpo do Walt Disney que está congelado, não é isso? Que diz que ele pediu para congelar o corpo até para que encontrassem a cura da doença que ele teve, alguma coisa assim, não é? Me parece que é algo que desse gênero, né? Olha só, se for, como está esse espírito? Achando que depois que encontrar a cura da doença vai descongelar e ele vai estar como ele não caminhou, né? E muitas vezes é como nós mesmo, né? Acontece com muitos de nós como espíritos querendo somos espíritos tendo uma vida material, mas a gente pensa ao contrário, que somos matéria tendo uma vida espiritual. É Teilhard de Chardin que fala isso. É o contrário, a gente está aqui temporariamente. E nessa temporalidade, Jacira, como a gente tem que caminhar, como que a gente tem que trabalhar isso em nós, esse modificar, esse ver claramente que somos espíritos e olhar essa realidade. Nós temos que olhar essa realidade porque a parte material é para nos ajudar a crescer e não a finalidade. A finalidade nossa é vir aqui para fazer a nossa modificação, a nossa transformação enquanto espíritos, porque da parte material nós não vamos levar nada. Né? Nós somos espíritos que estamos temporariamente num corpo de carne, um corpo material, vivendo na matéria, mas com o objetivo de crescimento interior, transformação constante. Com certeza. É isso aí. Isso mesmo, né? Vamos lá. Por que eu não estou conseguindo mudar isso aqui? Só um pouquinho, gente. Opa, deixa eu voltar aqui. A propósito, muitos de nós fantasiamos o que poderíamos ser, não convivendo, porém, com nossa pessoa real. Por que fantasiamos, Iraci? Porque muitos de nós fantasiamos o que poderíamos ser e não somos realmente o que temos que ser. O que nos impede? É medo? É o quê? O que a Iraci pensa? Eu até ri quando li ali no início, porque aí a gente volta na vida da gente, né? Quando a gente é mais jovem e fica fantasiando uma vida que não é real, né? Aí você fantasia, vive um sonho, vive uma fantasia. Agora não, agora é diferente. Quando você tem conhecimento de que você é espírito, né? Você está na matéria, porque é através da matéria que você evolui, então você precisa da matéria para evoluir, mas você é espírito. E se você não trabalhar esse espírito bem,
você vai ficar patinando, vai ficar sempre no primeiro ano, vai ficar repetindo. E eu acho que a gente só se modifica quando a gente consegue abolir da gente orgulho, vaidade. Esses sentimentos são terríveis. Orgulho, vaidade, arrogância, aquele autoritarismo que às vezes nós temos, nós achamos que nós somos donos da verdade, que aquilo que a gente acredita que é real, e a gente não aceita. Tem que aceitar, pelo menos nós aceitamos o que a doutrina nos ensina. Uhum. Eu estou falando isso porque eu conheço pessoas que não conseguem se modificar porque não aceitam a realidade. E, às vezes, a gente fica querendo mudar essas pessoas. E, na verdade, nós não estamos certos. Podemos até tentar conversar um pouquinho ali, mas mudar as pessoas, a gente não muda. Mas a nossa obrigação e a nossa responsabilidade é com a nossa modificação, com o nosso aperfeiçoamento. Nós só vamos conseguir isso abolindo dos nossos corações, da nossa caminhada, esses sentimentos que só atravancam, que só seguram a gente. É uma âncora que nos segura, não nos permite evoluir. Quando você pensa que você é um espírito e que você está na matéria para evoluir, e se não evoluir, vai ficar voltando, eu acho que a gente não quer ficar repetindo de ano, né? A gente quer passar de ano. Então, vamos fazer a nossa modificação. Se tivermos a oportunidade de conversarmos com um amigo, alguém que a gente acha que poderia se modificar, tudo bem, vamos fazer. Mas não é prioritário. Eu acho que a prioridade é conosco. A nossa evolução. Cada um tem obrigação com a sua evolução. Pode ser que eu esteja egoisticamente pensando assim. Não sei se isso é egoísmo. Mas é que a gente não consegue modificar as pessoas. Talvez com exemplo. Talvez com exemplo você modifique alguém, dando exemplo. Mas para isso você precisa antes se modificar, para dar um bom exemplo. Então, fantasiar uma vida que não é real é perda de tempo. A gente tem que viver a realidade do dia a dia, os problemas vêm, e nós vamos tentando resolver esses problemas com sanidade mental, com equilíbrio, e vamos tocando a nossa vida e que o Pai nos proteja sempre. Isso aí. Aí ele continua dizendo assim: desgastamos dessa forma uma enorme energia por carregarmos constantemente uma série de máscaras como se fossem utilitários permanentes. Ele pega bem forte, né? A Hamed pega bem forte. E aí, Maria Inês, por que muitas vezes carregamos uma série de máscaras? A Iracy já falou uma coisa, né? Realmente houve algum tempo que nós fantasiamos. Sim, quando jovem, quantas vezes, né, Iracy? Quando jovem, quantas fantasias, né? Mas, e hoje, Maria Inês, essa série de máscaras que muitas vezes ainda trazemos em nós? Olha, eu acho que essas máscaras que nós trazemos dentro de nós, elas têm que ser modificadas, como ela falou, pela evolução e pelo crescimento emocional, não é? Porque nós não podemos banalizar e ficar tirando máscara e botando máscara, né? Temos que encarar a situação com aceitação, vivenciando tudo que está se falando no Evangelho, né? Para que nós possamos, assim, verdadeiramente conseguirmos a mudar. Esse desgaste de energia, ela vai ser como se estivesse sendo assim evaporada, retirada das nossas entranhas. Então, você fica cada dia mais frágil, né? Cada dia mais desequilibrado. Então, é necessário que você tenha perseverança, né? Otimismo, até na hora, não é banalizar, está entendendo? O problema existe, o desgaste está acontecendo, sim, mas você vai vê-lo
de uma outra maneira. A máscara que você tem que ter esse cuidado dela estar tanto aqui em casa, quanto lá fora, quanto em todos os momentos, porque aí você vai exemplificar. E na hora da aceitação, ou melhor, nessa hora que nós estamos vivendo, que é a hora do todo, todos nós estamos vivendo diretamente e indiretamente, quando nós vemos sofrimento do irmão. E quando nós temos uma dor, que é aquela diferença que nós fizemos, né? Que muito me auxiliou. E a doutrina nos suaviza bastante, né? A ver que essa dor, ela vai, não é dor, não vai virar sofrimento, que esse momento que nós estamos passando, desse desgaste de energia, nós vamos ser reabastecidos. Mas com o quê? Com a nossa fé, com a nossa força no Evangelho, com a nossa vontade de melhorarmos. Isso mesmo. A atitude de aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados, a qual se soma o estímulo que possuem de senso de justiça, pois enxergam a vida através do prisma da eternidade. Esses indivíduos retêm um considerável coeficiente evolutivo, do qual se deduz que já possuem um potencial de aceitação, porquanto aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, acumulando pacificamente as experiências necessárias a seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Então, Ideina, podemos dizer que nós estamos nesse caminho dessa atitude de aceitação. O que é, né? Já estamos conseguindo, em alguns aspectos, ver através do prisma da eternidade como que a Ideina considera isso. Isso que o Espírito Hamed coloca para a gente aqui. Eu acho que eu não entendi muito bem a sua pergunta, Rose. Vamos lá. Eu perguntando o seguinte, nós já estamos nesse caminho dessa atitude de aceitação, por já sabermos que somos espíritos imortais e somos espíritos eternos. Mas o resumo seria isso da pergunta. Sim. Eu acredito que muitas coisas nós aceitamos e tentamos fazer o melhor dentro dessa aceitação. Mas eu estou falando no geral. Sim, tudo bem. Mas muitos não têm essa aceitação ainda, por não compreender realmente essa caminhada. Eu particularmente, faço por onde compreender, porque eu tenho certeza de um amanhã. Eu sei que todos nós voltamos para casa. E temos que continuar, e temos que voltar, e eu sei, ainda mais agora que eu estou vendo umas palestras do Haroldo Dutra sobre o caminho da luz, aí eu tenho mais certeza ainda. Então, a gente tem muita certeza de que a vida continua, né? Então, mas muitas das vezes tem certas coisas que a aceitação para nós é difícil ainda, né? Por acharmos, muitas das vezes, o porquê disso. Por que eu tenho que aceitar isso? Né? Porque eu estou sempre achando que eu sou um pouco melhor. Por quê? Né? Sempre tem aquela pergunta do porquê. Então, quando a gente passa a deixar de fazer a pergunta do porquê, passa a compreender que a aceitação ela é inadiável. Você ou aceita, ou depois você vai ter que voltar para aceitar aquilo que você rejeitou agora. Com certeza. Então, temos que parar para pensar, compreender e ter a certeza que estamos compreendendo, que estamos na certeza do amanhã, para não ter que repetir, ter que fazer tudo de novo, né? Isso aí. A gente amadurecer, como ele fala aqui,
o amadurecimento e o desenvolvimento espiritual, amadurecermos espiritualmente. E é isso que nós estamos tendo a oportunidade agora desse amadurecimento, né? E você fala uma coisa que eu li hoje também, que é atribuído a Nietzsche, que ele diz assim: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Então, tá difícil para todo mundo, tá? Mas eu tenho a força que dentro de mim, que eu sou um espírito. Lógico, evidentemente, não é da noite para o dia, mas é um trabalho contínuo. Eu posso, hoje não está tão forte, mas eu oro a Deus, eu peço a Deus, eu converso com Deus. Se precisar, eu brigo com Deus. Por favor, me dê a força, a resignação, a tolerância, a paciência, a coragem e chorar se eu tiver que chorar, mas, ao mesmo tempo, eu parar e ouvir a espiritualidade, ouvir o meu anjo guardião, ouvir os meus amigos espirituais dizendo: não pare, segue. Eu não consigo caminhar. Aí, muitas vezes, a gente fala assim: se eu não conseguir caminhar, eu rastejo, mas eu vou, né? Eu não consigo caminhar rápido. Vá no passo da tartaruga, mas vai, não para, né? E ele diz, a Hamed continua: quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. E é isso, quando a gente não aceita, a gente cria a estrutura mental de defesa. Porque eu não posso fazer isso. Porque isso aconteceu comigo. Porque eu sou fraquinho, né? Quando a gente não quer encarar uma realidade que está à mostra, que está aí para todos nós, né? E às vezes uma realidade que está mostrando para você a sua realidade mesmo. Será que se eu ficar com raiva o tempo todo, com mágoa, com ressentimento, com ódio, vai adiantar alguma coisa? Não. Quem vai sofrer? Eu. Não, mas o outro vai sofrer, porque o outro vai... O outro é o outro. Às vezes a gente guarda a mágoa de uma pessoa, uma coisa que fez com a gente no primário, e você encontra a pessoa às vezes nem lembra de você lembra da pessoa, vê aquela pessoa que já está com 60 anos, mas você vê aquela pessoa que estava com 10 anos, quando ela foi e deu um tapa em você, ou deu um beliscão em você, e eu parei no tempo. Então, é como ele está dizendo: quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Somos levados a reagir com atitudes de negação, que são, em verdade, molas que abrandam os golpes contra a nossa alma. São consideradas fenômenos psicológicos de reação natural e instintiva às dores, conflitos, mudanças, perdas e deserções, e que, por algum tempo, nos aliviam dos abalos da vida, até que possamos reunir mais forças para enfrentá-los e aceitá-los verdadeiramente no futuro. Né? Então, quando ele diz aqui em cima que, ao não enfrentar os fatos existenciais com plena aceitação, criamos uma estrutura mental de defesa. Tudo bem, mas só que essa estrutura mental de defesa ela vai até um tempo, até nós nos fortalecermos novamente e parar e falar assim: eu vou conseguir dessa vez. Quantos de nós, com certeza, atravessamos muitos momentos difíceis que achávamos que não íamos conseguir e conseguimos? Quantos de nós atravessamos enfermidades, crises financeiras, problemas familiares, sabe? Até enfrentamos a nós mesmos e pensamos assim: será que eu vou conseguir, meu Deus? Vai! Claro que vamos! Né? E é isso que Hamed traz para a gente. E vamos dizer, muitas vezes, essa questão de atitude de negação é uma defesa. Mas nós não podemos levar essa atitude de negação para o resto da nossa vida. Vai ter um momento em que a gente vai precisar realmente
parar, olhar e falar: Senhor, conceda-me resignação, né? Pensar até na prece da oração da serenidade, né? Ter coragem de enfrentar aquilo que eu não posso modificar. Se alguém souber como ela é, por favor, pode falar, tá? E discernimento para distinguir uma coisa da outra. Então, ter força. Tem coisas que eu posso mudar, tem coisas que eu não posso. Tem coisas que eu posso abrandar, tem coisas que eu não posso. Tem coisas que estão fora das nossas mãos, né? E ele diz: não negamos por ser turrões ou teimosos, como pensam alguns. Não estamos nem mesmo mentindo a nós próprios. Aliás, negar não é mentir, mas não se permitir tomar consciência da realidade. Negar, você negando, você não está mentindo, mas você não está tomando consciência dessa realidade, porque precisamos tomar consciência da realidade, porque se não tomarmos consciência da realidade, como é que fica a nossa vida, Eloá? Bem difícil. Nós não somos criancinha mais, né? Nós já temos uma estrada, né? Olha, já estamos nessa estrada, tentando modificar, nos conhecer primeiro, que para conseguir alguma coisa, nós temos que saber quem somos. Nós estamos aqui encarnados. Eu não sou Eloá, eu estou o Eloá. Então, eu tenho que começar a fazer um movimento para me conhecer cada dia mais. Qual é meu compromisso? Quais são as minhas tendências? E é aí que eu me conheço também, na minha tendência. Eu tenho várias tendências que eu estou começando, já com a minha idade está na hora também, né, gente? Mas eu estou conhecendo a ver onde que o bicho está pegando. Então, quer dizer, eu tenho que começar a trabalhar isso, aos pouquinhos, devagar. Se eu quero 50%, eu acredito que com 10% saindo daqui, conseguindo mudar as coisas que eu sinto que estão erradas, eu acho que nós já estamos no lucro, eu já estou no lucro. Mas, para isso, eu tenho que realmente, como vocês falaram, não adianta eu não assumir a minha realidade de encarnado na Terra, no planeta Terra. Nós passamos agora um momento que é impossível, acredito que não tenha um ser humano aqui encarnado que não esteja em sofrimento ou fazendo alguma coisa que esteja vivendo assim, estou fora da casinha, não acredito. É difícil, mas é um momento que pode ser a pessoa mais fria do planeta, mas alguma dor vai passar ou está passando. Então, a gente se inclui nesse todo, né? Porque tem várias coisas que a gente fala. Aquele que seca a lágrima dos outros não tem tempo de chorar, e por aí vai, né? Então, é impossível a gente não amolecer o coração, a gente não tirar a máscara, né? E conseguir enxergar nós, enxergar o vizinho, enxergar o outro. Ter assim, aquele sentimento por todas essas pessoas que estão perdendo familiares de maneira assim triste, né? Sem direito nem de despedida, e por aí vai. As pessoas que estão passando fome, as pessoas que estão na rua desesperadas, quantos e quantos estão na rua. Isso que nós temos que, se é para sofrer, vamos rezar, vamos pedir pelos nossos irmãos e vamos fazendo devagarzinho a nossa parte. Que quanto mais, eu acho que o homem salva o homem, né? É o que diz e eu acredito nisso. Então, nós temos que ajudar os nossos irmãos e ajudar nós mesmos também, né? Nos fortalecer, saber que isso vai passar um dia, nós sabemos o que é o planeta Terra, sabemos quem é o governador, quem é Deus, sabemos tudo isso. E não estamos aqui de brincadeira. Nós não viemos aqui para brincar. Acabou esse tempo há muito tempo. Para nós que somos da doutrina espírita, que temos um fundamento religioso e já temos longa jornada em outras religiões, o catolicismo, então nós já sabemos de muita coisa. Então nós temos que fortalecer cada vez mais
e cada um pegar a sua cruzinha e se der para secar a testa do outro, vamos secar também. Porque muitos secam a nossa testa, muitos nos carregam no colo. Essa é a grande verdade. Né? Então, nós não temos tanto para reclamar. Nós estamos aqui, olha a nossa conversa, olha o que nós estamos fazendo. Isso reflete nos nossos, aquele nosso próximo, pode não ser nosso parente, mas é nosso amigo, nosso vizinho, né? Então, tudo que nós pudermos fazer de bom, conversar do bem, e tem algum exemplo significativo, é muito bom para nós e para todos que nos rodeiam, né? Então, é isso, gente. Isso. Eu não sei se todos falaram, porque eu não consigo ver todos. Se alguém não falou, se coloca, tá? Porque aqui na minha telinha aparece só 5 pessoas, eu não sei se tem mais alguém que não tenha falado, tá? Talvez esse mecanismo de defesa nos sirva durante algum tempo. Depois passa a nos impedir o crescimento e a nos danificar profundamente os anseios de elevação e progresso. E é o que a Hamed vem falando, e a gente vem falando o tempo todo, né? Que realmente somos, ele diz lá em cima, nos chama de turrões ou teimosos, né? Não negamos isso, não negamos que somos ainda espíritos rebeldes, que a gente está batalhando, às vezes a gente não quer, não é isso que eu quero, não é isso que eu aceito, eu não aceito, só que chega um momento em que a realidade se apresenta, e para nós espíritos reencarnacionistas que somos, nós sabemos que precisamos trabalhar isso daí em nós, né? A autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. Eu achei tão interessante, importante ele falar, a autoaceitação é aceitar o que somos e como somos, com todas as nossas virtudes e nossos defeitos. Somos a melhor, vamos dizer assim, eu quero dizer, a melhor obra neste momento da nossa vida, construída pelo Pai, né? Somos a nossa não é obra que eu quero falar. Somos a melhor, é outra palavra que ela não está, não estou conseguindo colocar essa palavra, né? Nossa melhor versão, isso. Hoje nós somos a nossa melhor versão. De repente, fomos no passado espíritos mais turrões, mais rebeldes, piores, sabe? Aqueles ligados à casa de Jesus Gonçalves, guerreiros, aqueles ligados a outras casas, com certeza, aqueles hereges, aquelas bruxas, aquelas não sei o quê, que fazia aquelas poções, algumas vezes muito mais para fazer o mal. E hoje nós somos aqui a nossa melhor versão, ampliada e renovada, dependendo da forma como eu vou querer sair daqui. Eu posso ser uma nova versão, mas sem ampliar nada, com a mesma coisa, né? A gente não vê, às vezes, quando sai aquele livro, renovado e ampliado, não sei o quê. Eu quero sair dessa vida ampliada. Eu preciso sair dessa vida melhor do que eu entrei aqui. E está, como o Hamed coloca, nas nossas mãos. Ele diz assim: não a confundamos como uma rendição conformada e que nada mais importa. De fato, acontece que ao aceitar-nos, inicia-se o fim da nossa rivalidade com nós. Olha só, gente, o fim da nossa rivalidade com nós mesmos. A partir disso, ficamos do lado da nossa realidade em vez de combatê-la. Chegamos no momento em que o amor a nós mesmos precisa brotar. Eu preciso olhar para dentro de mim e falar: eu me amo, mesmo tendo algumas dificuldades, mesmo sendo aquele espírito turrão que eu ainda sou. Quantas vezes, será que algum de nós hoje falou para nós: nossa, você hoje está maravilhosa? Se eu fosse perguntar a cada um, será que alguém falou hoje para si? Eu falei. Falou? Quem falou?
Quem falou? Eu falei. Olha, que coisa boa! É isso, né? Diz o texto: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. É o que está no Evangelho. A aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na alma, até então restrita, pois a vida terrestre nada mais é do que o relacionar-se consigo mesmo e com os outros no contexto social em que se vive. No final, a gente vai ver que no final é essa renovação, é esse estar com o outro, né? Quando acho que foi uma das meninas falou assim, acho que foi ela, o homem ajuda o homem, Deus ajuda a criatura pela criatura, através da criatura, através do homem. É isso que ele faz. E é isso que a gente aqui, nesse momento que estamos reunidos, estamos fazendo conosco, com os amigos espirituais desencarnados que estão à nossa volta, alguns precisando também, assim como nós, ouvir e refletir no que o Hamed está trazendo. E ele continua dizendo: aceitar-se é ouvir calmamente as sugestões do mundo, prestando atenção nos donos da verdade e admitindo o modo de ser dos outros, mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo o que realmente somos e fazendo o que achamos adequado. Eu só fui olhar aqui o quanto faltava para terminar. Né? Então, ele diz que é ouvir calmamente as sugestões do mundo, prestar atenção nos donos, entre aspas, da verdade, tudo bem? Porque tem. E muitas vezes, quem de nós não foi também um desses donos da verdade? Quem de nós realmente, em algum momento da nossa vida, não achamos que éramos os donos da verdade? Qual a mãe com filho que fala, eu sei porque eu tenho a verdade, não sei o que, tarari, tararau. Né? Quem de nós? Muitos de nós. Né? E aí ele diz, e terminando, em vista disso, concluímos que a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste, de como tudo vem acontecendo, nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Antes, é ter habilidade necessária para admitir realidades, avaliar acontecimentos e promover mudanças, solucionando assim os conflitos existenciais e sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. Olha que lindo, ele está dizendo assim: antes é habilidade necessária para admitir realidades. Então, você admitir, você olhar aquela realidade que está à sua volta, você ter habilidade para admitir, avaliar os acontecimentos, o que tudo isso está querendo me dizer, porque está querendo me dizer alguma coisa, e promover mudanças. Eu posso começar a mudar aqui, eu posso começar a mudar ali. Essa é a grande oportunidade que todos nós estamos tendo, desculpe falar, em relação a essa pandemia. Que grande oportunidade de mudança, que grande oportunidade para usarmos da nossa habilidade e olharmos o seguinte: eu estou vivendo um momento único, um momento maior da minha vida. O que eu vou tirar desse momento? E aqui, né, é onde ele fecha, né? Quando ele diz que a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste. E nós não somos conformistas e tristes. Nós somos aqueles que queremos, sim, cada dia, cada momento, cada instante, nos tornarmos melhores como espíritos imortais que somos.
e termos a oportunidade de trabalharmos esta aceitação, a oportunidade de trabalharmos os conflitos e sairmos daqui vencedores. Pode parecer assim, nossa, mas é muita pretensão. Não é pretensão, não. É a realidade. Essa tem que ser a nossa realidade. Eu preciso sair daqui melhor do que eu entrei. Eu preciso sair numa melhor versão, ampliada, né? Versão modificada e ampliada. Isso está nas mãos de quem? Em nossas mãos. Não está nas mãos de mais ninguém. Então, que sejamos essa melhor versão, mas modificada e ampliada. É escolha nossa, né? Vou parar de partilhar aqui para voltar. E aí? Nossa, até suei, gente. Nossa, mãe do céu. Né? Deixa eu até ver aqui. Ah, tá. Acho que todos falaram. Todos falaram. A não ser o Menezes, né? Só. O Menezes não. Mas. E aí? Estamos terminando. Estamos terminando o ano, estamos terminando o nosso estudo de hoje. Quem não tiver esse livro, apesar que não vai se estudar esse livro, mas que tenham, que leiam, porque Hamed, Renovando Atitudes, é um livro maravilhoso, gente. Ele é fenomenal. Falar sobre isso em 1 hora é correr mesmo, porque se a gente fosse falar mais, ia ter muito mais coisa para colocar, né? Então, chegamos, né, Denise, ao nosso final. Você quer colocar alguma coisa? Eu gosto muito desse livro e há muito tempo que eu não leio novamente, tá? Já li já há muito tempo, eu preciso dar uma revisada. Revisão. É isso mesmo, uma nova versão revisada e ampliada. Nova versão revisada e ampliada, isso aí. Né? E para poder a gente fazer essas reflexões mesmo, porque ele é muito profundo. Ele é muito profundo, nossa, ele toca assim, todos ele, Renovando Atitudes, Dores da Alma. Nossa, Dores da Alma, o Livro dos Espíritos, é assim algo fenomenal mesmo. Mas vamos então encerrar. Eu no começo, quando eu fiz a prece, né, não pedi né, não foquei assim nos nomes. E quem for fazer o encerramento, você pode fazer, Jacira, nossa prece de encerramento, querida? Posso sim. Ótimo. E nesse momento também vamos colocar o nosso pensamento na nossa querida companheira Jacira, tá? Que ela possa ter muita energia mesmo, tá? E que Deus te abençoe, te ilumine, te fortaleça. E, Jacira, faz menção, querida, aos nomes que eu esqueci de fazer menção, aos nomes que estão no caderno, os encarnados, por favor, meu amor. Pai amado, é de infinita bondade, misericórdia, grandeza e amor, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nossos mentores, nossos anjos protetores, nossos anjos guardiães. Aqui estamos, Senhor, agradecidos por mais esta oportunidade, rogando também a Ti, todos os irmãos que estão enfermos, que estão passando por qualquer dificuldade, aqueles nossos companheiros que retornaram à pátria espiritual, aquelas famílias que estão enlutadas, tristes, algumas deprimidas, a todos nós, Senhor, por algum motivo, possamos estar passando por alguma dificuldade, seja
física, seja moral, seja espiritual. Te rogamos, Pai, que nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça, para que possamos cada vez entender mais que nunca estamos sozinhos. Tá? Os nossos mentores, nossos anjos protetores, nossos anjos guardiões estão sempre ao nosso lado, só precisamos fazer a sintonia correta. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos, não só hoje, mas em todos os momentos da nossa vida, estar contigo como tu sempre estás conosco. Fica conosco hoje, agora e por todo sempre. Na graça de Deus. Graças a Deus.